estudos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, fazendo os estudos da tarde, as nossas reflexões, nessa casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, dessa equipe bendita que sabe exatamente das nossas dores, das nossas necessidades, assim também como sabe dos nossos esforços. Que o estudo desta tarde possa servir de ferramenta para que caminhemos com passos mais firmes na encarnação, para que cada vez mais nos entendamos como espíritos eternos e sabendo das nossas potencialidades, também sabendo das nossas necessidades e tendo muita coragem, força e bom ânimo para superá-las. Que Jesus nos envolva a todos aqui, envolva os nossos lares aqui representados e também a todos que o nosso coração alcance. Que assim seja. Gente, vou pedir um pouquinho de paciência, que se eu tossir, eu tô resfriada. Tomara que não dê, né, uma crise de tosse. Tá? Então vamos lá, continuando os nossos estudos do livro da Palavras de Vida Eterna. Hoje é a lição 51, que chama No Solo do Espírito. E Emmanuel escolheu uma passagem para a gente, que é uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Então aqui está falando da parábola do semeador, não sei se todo mundo conhece. No Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 17, no item 5. Então eu vou ler resumidamente a parábola para vocês, para a gente poder fazer um entendimento da escolha de Emmanuel nessa tarde, né, para a nossa lição. Então a parábola começa assim. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas, por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque careciam de profundidade, e a terra onde haviam caído também secaram. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, também secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e este, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 70 e outras 30. Ouçam a quem tem ouvidos de ouvir. Depois ele continua, né, a parábola, mas essa parte é a mais importante da parábola que Emmanuel trouxe na lição de hoje para a gente refletir. E aí eu fiz um resuminho, né, do sentido figurado dessa parábola, né? Que a parábola do semeador está explicando da gente ouvir a palavra de Deus, né? A palavra que Jesus trouxe, a verdade, as leis de Deus, a lei de amor, né? E aí ele faz uma analogia que à beira do caminho, né, essas sementes que caíram à beira do caminho e não viraram nada, são os corações endurecidos ou distraídos. Então, ouve a mensagem, mas ela não penetra, né? Conhece as leis de Deus, ouve as leis de Deus, tem contato, mas elas não penetram. Então, é facilmente perdida. O terreno pedregoso quer dizer que a gente acolhe os ensinos com maior entusiasmo, mas a gente desiste na primeira dureza por causa do nosso coração. Então, por causa do nosso coração ainda duro, na primeira dificuldade, na primeira aflição, na primeira provação, a gente questiona tudo, a gente não acredita mais em nada, a gente perde a fé. Entre os espinhos, quer dizer aquele que ouve a mensagem, também acolhe com grande entusiasmo, mas deixa essa mensagem sufocar por causa das preocupações materiais e por causa das ilusões.
Então acaba se distanciando da palavra de Deus, ou seja, do lado espiritual, por causa da materialidade, né? E aí a materialidade a gente sabe, tanto os bens da matéria, quanto também os sentimentos endurecidos. Então tudo que não é do espírito é matéria, inclusive os sentimentos, né? O apego, o poder, a vaidade, tudo isso que não é do espírito é da matéria. Então é isso que sufoca a verdade, as leis de Deus, a palavra de Deus dentro dos nossos corações. E aí ele fala que outras caíram em boa terra, ou seja, é aqueles que ouvem, que compreendem e aplicam os ensinamentos no dia a dia, produzindo frutos de amor e caridade em diferentes proporções. E eu não entendia muito quando ele falava, né? Umas produziram 100, outras 30, porque tudo isso depende do tempo do espírito, do entendimento, da sua capacidade, né? Então, nós estamos assim, digamos, no mesmo patamar evolutivo, mas uns talvez um degrau acima, outros um degrau abaixo, outros 2 degraus acima. Então, dependendo do que eu faço, né, com essa verdade que é unânime e é natural e é conhecida por todos, o trabalho que eu faço, né, no amor e na caridade, no perdão, é que vai se multiplicar. Então, quando, né, eu levo aquilo à risca, eu estou sempre na retinha do bem, com certeza vou produzir muitos frutos, né? Mas a gente se desvia de vez em quando, né? Aí é menos fruto. E quando a gente então se estabaca no chão, aí que danou mesmo, que aí é menos fruto ainda, né? Então eu achei muito bonito ele ter escolhido essa parábola, porque é uma das parábolas assim que eu mais gosto, porque eu acho que deixa o coração da gente quentinho, né? Porque a gente já ouviu a palavra e a gente pensa assim, nossa, então eu sou pedregoso, eu sou espinhoso, eu sou o quê? Né? Não, mas eu já produzo alguma coisa. Então deve ter uma terra boa, né? Que está produzindo alguma coisa. Então a nossa reflexão hoje vai ser em torno disso. Por isso que a lição chama No Solo do Espírito. Aí Emmanuel começa assim. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Então está dizendo assim, ó, que o campo do nosso, vamos usar do nosso coração, né, do nosso entendimento, é como a terra comum. Está comparando, né, uma terra que vai receber uma plantação, como a terra do nosso coração, do nosso pensamento. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Por isso que eu estava dizendo, né, que nós estamos todos no mesmo patamar. Então a gente é uma mistura de espíritos, né, com seus sentimentos, com suas construções. O momento evolutivo, né, do planeta é mas muitos espíritos têm condições diversas. Né, uns já estão mais adiantados, porque a gente sabe também que entre nós também se encarnam missionários, né, encarnam espíritos de luz que vêm para dar um up, para a gente poder ver se a gente caminha um pouco mais rápido. Então é uma mistura que tem. Então por isso que ele fala que tem tudo quanto é tipo de terra. E aí eu liguei, né, como eu fiz um resuminho da parábola e eu entendi que essa terra está ligada ao sentimento que a gente traz, né, o caminho, a beira do caminho é os endurecidos, o pedregoso é aquele seco, né, de sentimento, o espinho é aquele que abafa, né, ou que afasta. Então o Emmanuel ele trouxe aqui vários exemplos. E aí eu vou falar o significado para a gente refletir e o sentimento que essa denominação do Emmanuel trouxe para mim. E aí se vocês também pensarem em outra coisa, também vocês podem me ajudar, tá bom? Então ele fala assim, ó. Homens calhaus. Calhaus é pedregoso. E aí o sentimento que eu entendi é aquele que ouve a palavra, mas que tem o coração endurecido e o pensamento. Então, nada penetra. Homens espinheiros. Espinheiro a gente sabe que é um arbusto ali que tem espinho, né? Que ninguém consegue chegar perto. E aí o que eu pensei? Aqueles que evitam a aproximação.
até mesmo do outro ou da palavra, que ouve, mas fala assim, não, isso sai para lá, que isso aqui não é para mim. Né? Aquele que, porque a gente não vai lá e abraça uma roseira, mesmo a gente achando que é linda, né? Então, os espinhosos é aquele que evita a aproximação. Homens milhafres. Milhafres, gente, é ave de rapina que caça e devora. Então, esses é aqueles que destrói tudo à sua volta. Sabe? Aqueles que destrói, é aquele espírito que destrói os sonhos, a esperança, que nada tá bom, sabe? Que tudo que você fala, aqueles que você chega com uma palavra boa e ele arruma com uma solução, ele arruma um problema com a sua solução. Né? Que nunca consegue resolver nada, que sempre acaba com tudo. Homens parasitas, que vive sobre o outro, a gente já sabe. Então, é aquele dependente. A vitimização, aquele de, ninguém me cuida, como eu sou um coitadinho, como eu preciso disso, ou até aquele que, eu sou assim porque eu não sou assado porque o outro desperta isso em mim. Sempre está dependendo da reação externa para poder justificar a sua reação interna. Então, está sempre justificando de que, por exemplo, eu ouço a palavra, eu entendo, né? A gente até usou esse exemplo bobo agora lá dentro, né? Bobo, porque todo mundo usa, né? De que tem que amar o próximo, mas o que atrapalha ele? O próximo. Então, esses são os homens parasitas, porque sempre está dependendo do outro melhorar para você ser uma pessoa melhor. Ou dependendo do cuidado do outro para você ser uma pessoa melhor. Sempre está dependendo de uma ação ou outra, mas sempre dependendo do outro. Homens charcos. Charcos é água parada, lodo ou pântano. E aí eu pensei naqueles preguiçosos, aqueles na inércia mesmo, sabe? Que tudo que está aqui no mundo só quer descansar. Né? Que tudo dá trabalho. Amar o próximo dá trabalho, ajudar o próximo dá trabalho, fazer sopa dá trabalho, né? Falar, ligar para a pessoa, não, agora é a hora do meu descanso. Né? Aqueles que têm a palavra, sabem que precisa auxiliar, mas quer ficar paradão ali na encarnação. E aí não rende, né? Não vai dar fruto nunca. Homens furnas. Furna é caverna ou cova. Aí eu liguei isso à indiferença, né? Porque pensa uma caverna escura ou uma cova. Você fica lá quietinho, né? Ninguém te incomoda, você está no escuro, ninguém te vê, você também não vê ninguém, né? Eu liguei esse à indiferença. Homem superfície. Superfície é a parte exterior ou rasa. Aí eu coloquei essas aparências. É aqueles que falam, como eu sou boa, eu vou na casa espírita 3 vezes na semana. Eu faço palestra, olha que beleza. Aí na hora que o meu irmão precisa de mim, ou pulo fora, ou senão eu sento a língua. Né? Então esses é os homens superfícies. Homens obstáculos, que é impedimento ou bloqueio. Esse eu acho que é muito difícil para o espírito, porque eu coloquei como obstáculo a mágoa, o ressentimento e a culpa. Então a palavra de Deus chega para mim, eu entendo, né? Eu aceito, eu acho bonita, mas eu carrego comigo mágoa, ressentimento, culpa, porque eu não fiz o entendimento de que posso ter errado muitos para trás, sim, né? Mas foi lá atrás e agora eu tenho condição de levar à frente. Então quando eu ouço a palavra, né? Eu acho bonita, faz uma ressonância em mim, eu me entusiasmo, mas eu tô presa à mágoa, a ressentimento, a culpa, eu não consigo evoluir, eu não consigo andar, eu não consigo dar fruto. Homens venenos, que causam a morte, nesse eu pensei no pessimismo, né? Porque, olha, a gente conviver com quem é, com tudo, não tô falando pessimismo de uma coisinha ou outra, não. Se faz sol porque tá muito quente, porque o mundo tá ruim, porque liga a televisão, porque isso, porque aquilo, porque, eu consegui isso, mas será que vai dar certo? Né? E olha, gente, isso envenena a gente, né? Porque já tá causando um veneno pro próprio e acaba envenenando. Homens palhas.
A palha, eu fui pesquisar. E aí, tudo que eu pesquisava no dicionário não dava certo. Eu falei, deixa eu pesquisar o que a palha quer dizer no cristianismo, né? Na parte religiosa. Ela é um subproduto vegetal, que no cristianismo representa o que é superficial, ou o que é impuro, porque separa o trigo e o joio, e a palha também queima junto com o joio, a palha do trigo. Fica só o trigo, que é bom. E aí eu pensei assim, nas ilusões e na futilidade, né? Porque se é uma coisa superficial, tá ligada à futilidade, à vaidade, à ilusão. Alguém tem algum exemplo, gente, desses que eu falei? Tá ficando claro? Homens sorvedouros. Sorvedor é um redemoinho ou um abismo que suga, que absorve. E eu pensei na exigência. Qual de nós aqui que não é? Que exige ali do outro atenção, respeito, que nós estávamos falando ali dentro, né? Que não, a Cássia falou que não quer ser contrariado. Então, eu pensei na exigência. Porque uma pessoa exigente, ela é crítica. E a crítica, ela vai absorvendo tudo que tem. Tudo ela tem uma opinião, tudo ela tem que falar, tudo ela tem que... A dela tá primeiro, né? Então eu pensei nisso. Homens erosões, que é um desgaste de rocha ou de solo. E aí eu pensei na tristeza e no desânimo. E aí eu lembrei da lição do Wagner da semana passada, né? Que ele falou que esse sentimento de tristeza e desânimo vai nos adoecendo, né? Vai adoecendo o corpo físico e adoecendo o espírito. E aí um espírito adoecido, ou mesmo um corpo físico, vai produzir que frutos? Então, aí o último, homem abismo, né? Que é uma profundidade imensa, né? Que a gente sabe, e que não tem, e que a gente não consegue enxergar o final. Né? Por isso que chama abismo. Aí eu pensei no vazio existencial. É aquele espírito que está na encarnação e não está cumprindo o planejamento, e aí se sente vazio existencialmente, que está sem rumo, né? Que está sem foco, depressivo, que nada preenche. Então eu pensei nisso. E aí vem Emmanuel, bonzinho pra gente, né? Porque ele tira a casquinha da ferida, mas ele também passa pomadinha. Eu e a Celinha tinha essa frase dele, né? Que Emmanuel, ele é bem assim, né? Ele de vez em quando dá uns tapinhos na gente, mas depois ele abana um pouquinho. E aí no final ele fala assim, ó. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas. Olha que beleza. Aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. E aí esse último parágrafo a gente vai refletir mais um pouquinho nele. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia. Então tá falando pra gente reparar, né, aonde a gente está inserido, nosso momento reencarnatório, tudo, aqueles que a gente está, né, as nossas aflições, os nossos sucessos, para a gente prestar atenção nessa paisagem, através da meditação. Então está pedindo para a gente refletir. E com facilidade, por nossas atitudes perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então, por isso que eu quis trazer todas as definições dele e todo o sentimento que isso está ligado, para que a gente consiga refletir, né, observando tudo. Né? E eu falando observando tudo, gente, porque a gente precisa realmente, com sinceridade, olhar para dentro. Não é observar hoje que você brigou de manhã com alguém. Ah, hoje eu estou num terreno espinhoso. Né? É o todo. Né? Então, por isso que eu quis trazer, para a gente observar o contexto reencarnatório, o momento reencarnatório. Isso inclui tanta coisa, inclui a profissão que eu estou, a família que eu estou, as minhas dificuldades, os meus desafios. E como a palavra de Deus, a semente jogada por Jesus, está penetrando em mim, nesse terreno que eu estou ali, né, inserido.
como que tá ali o meu terreno? Eu vou falar para vocês que eu tô igual a Camila, eu vou fazer a horta e fazer canteiro, né? Então eu tô com os canteiros tá bom, os canteiros não tá, precisa de mais adubo, né? Eu vou falar, eu não sou uma seara não, assim ó, que tudo que jogar vai brotar. Vou ter que dividir algumas coisas em canteirinhos. E aí eu fiz umas reflexões, né, pra gente poder, do mesmo jeito que eu quis trazer para vocês as definições de Emmanuel, pra gente poder ficar claro, né, os sentimentos que essa terra da gente apresenta, eu também quis trazer algumas reflexões agora desse último parágrafo, para a gente poder entender que a gente já produz frutos, talvez não 100, né, mas 30, a gente já produz. E os indícios disso, né, que a gente pode levar em conta que a gente já tem um solo de um bom coração, é quando a gente pratica o bem, através das ações desinteressadas. A gente já consegue fazer isso algumas vezes, né? Quando eu tenho como intenção o bem do outro ou o bem coletivo, né? Nossa, não está sendo bom, não dá para ser bom só para mim, precisa ser bom para todo mundo para ficar legal, né? Quando eu tenho responsabilidade afetiva, né? Que eu cuido daqueles que estão comigo, que eu entendo a dor, que eu vejo, que eu respeito, né, o momento. Quando eu tenho bom senso, que é uma coisa que tá muito difícil hoje em dia, né, que é o bom senso. Quando eu respeito e quando eu pratico o perdão, né? E aí eu coloquei aqui entre o perdão, e vocês sabem se eu coloco, porque o perdão é uma construção. Então, todas as vezes que eu desculpo ou que eu relevo, porque já é um treino pro perdão. Tá? E aí a gente vai ser homens altruístas, né? Que é aquele que tem empatia e compaixão, que se importa com a dor do outro, que se coloca no lugar do outro. A gente vai ser homens humildes, que tem responsabilidade, que reconhece as suas próprias falhas e que busca corrigi-la. A gente vai ter, né, no nosso coração, ou como a definição aqui de Emmanuel, homens fraternos, que aceitam o outro como irmão, como ele é, que respeita as diferenças sem imposições, homens honestos e íntegros, aquele que age com ética, passando por cima dos seus interesses pessoais, que mesmo quando ninguém esteja olhando, ele age com ética e com integridade. Homens autocontrole, nossa, esse é o meu canteiro, acho que é mais pedregoso que tem, que é aquele que regula as emoções, que não age por impulso. Homens, acolhimento, que é aquele que tem ausência de julgamento, que tolera, que respeita, né? Que acolhe mesmo, que agrega. E aí, a gente sempre fala aqui, o Wagner também falou na lição dele passada, a Carla também sempre fala, parece que a gente fica repetindo, né? Mas eu acho que se a gente tem que repetir, é porque a gente precisa ouvir para poder aprender. Igual quando, na minha época, eu tinha que fazer a tabuada do 9 10 vezes, todo dia, para poder decorar a tabuada do 9. Né? Tinha que fazer um monte de continha, tinha não sei quantos problemas de subtração. Era a repetição, né, que nos fazia memorizar e entender. Então, talvez não, com certeza, a espiritualidade também, como os nossos professores, precisa que a gente ouça, repita, para a gente poder aprender. Então, o que eu coloquei por último? O que é importante para tudo isso aqui? Para a gente saber a terra que a gente é, como que está o nosso coração, como que está tudo em volta, aquela coisinha que a gente fala aqui sempre, o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você saber como que você tá, como que tá a sua terra, como que tá ali o solo do seu coração. Qual a sua dificuldade, muitas vezes, de produzir alguns frutos, qual a sua facilidade, né? Porque a gente tem também, né, que são as nossas conquistas. Então, o autoconhecimento é fundamental. Praticar a simplicidade e exercitar a gratidão são ótimos adubos para tornar a terra mais produtiva. Por que eu coloquei isso, né? Porque praticar a simplicidade
É porque a gente complica muito as coisas. Tem situações, já que a gente tem uns minutinhos, que não era para ser tão complicado. Né? Algumas relações, algumas decisões, mas a nossa preocupação, misturada ainda com os nossos interesses, misturada ainda com os nossos sentimentos doentes, complica demais as coisas. Né? Às vezes, a gente responder um não sincero é melhor do que a gente inventar uma história desse tamanho para inventar uma desculpa, porque a gente acha que o não vai, né, te deixar mal visto ou vai magoar o outro, e aí a gente inventa uma desculpa, faz um rodeio e a situação vai para aquele outro com uma outra vibração, sendo que um não sincero e simples seria melhor. É esse exemplo que me veio agora na cabeça. Então tudo a gente complica, né? A gente complica as relações, a gente complica, quer outra complicação? Quando eu ganhar na loto, né, que eu nem jogo, ainda bem, não sei se loto aqui, não sei como é que chama o jogo lá. Vou ter uma casa com piscina, vou ter um carrão e não sei o quê. E o dinheiro vai acabando. Aí você tem que pagar piscineiro, jardineiro, IPVA do carro. Aí você fala, nossa, que monte de complicação. Foi tu que arrumou complicação pra sua vida. O negócio era simples. Então, olha como, por isso que eu coloquei a simplicidade. E a gratidão, gente, a gratidão, a gente tem que ter assim, da hora que a gente abre o olho. Porque a gente sabe, a espiritualidade traz para nós a dificuldade que está sendo para tantos espíritos reencarnarem, né? Que as mães aí todas estão fechando os úteros, né? E está sendo difícil. Então, a hora que a gente abre o olho e está encarnado, a bênção que é isso, porque a gente está tendo a oportunidade de trabalhar naquele dia, né? Nós estamos tendo a oportunidade e temos que ser grato de fazer diferente. A gente tem que agradecer que a gente acordou na nossa casa, que estava coberto, que tem um café da manhã, simples ou não, que tem uma família que às vezes a gente acha que não é ideal, mas é a ideal pra gente. E aí a gente vai mudando o patamar de gratidão. Nossa, aconteceu alguma coisa, derramei café na roupa, me atrasei. Ai, que bom que eu me atrasei, porque vai saber se eu não ia sair apressado, ia bater o carro ou ia acontecer alguma coisa. Que bom que foi só o café que eu derrubei na roupa. Então, aí depois a gente vai para outro patamar ainda, que é o mais difícil, que o Wagner também falou na lição dele. Porque a gente também não vai falar, ai Deus, obrigado, como eu sou grata por estar doente, por estar manca, por estar isso, por estar gripada, isso, aquilo. Né? Esse patamar aí já é um outro entendimento. Mas a gente praticar essa gratidão todos os dias, e a simplicidade é o que vai adubando essas partes ainda do nosso terreno aí de plantação que não estão tão boas. Né, que ainda é endurecida, que ainda tem alguns espinhos. Então, é a gratidão e a simplicidade que foi assim, lógico que tem muitos outros adubos, mas a minha reflexão ficou nesses dois sentimentos, né? Porque Emmanuel, ele trouxe claramente todos os sentimentos que nos impede de avançar espiritualmente. Por quê? As leis de Deus, todos nós já temos, né? Todos nós já temos, gravado na consciência, né? O contato com as leis, a gente também já teve com a vida de Jesus, há 2000 e tantos anos atrás. A repetição a gente tem aqui, na casa espírita, ou nas igrejas, ou nos templos, a gente tem. Tem missa, sei lá quantos dias, tem culto não sei quantos dias, né? Tem dias de passe, de palestra não sei quantos dias, e todos repetindo a mesma coisa, né? Então, sempre jogando as mesmas sementes. Então a gente tem que ficar de olho e observar como está a minha terra, né? Como que será que eu estou recebendo isso? Tá bom? Vocês estão tão quietinhos, eu estou preocupada. Alguém quer? Tem um minutinho ainda? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, desculpa minha voz fanha, mas tô gripada demais. Ninguém quer falar nada, Carlinha? Ninguém, todo mundo quietinha. E aí, como é que tá a terrinha de vocês? A minha eu tô
Muito bem. Muito bem. E sabe que você falando isso, Cacilda, eu pensei que a gente também tem que entender, já que ele deu esse exemplo da terra e da colheita, leva tempo, gente. E cuidado. E cuidado. Quem tem jardim, quem mexe com terra, com planta, tem que esperar, né? Tem que cuidar, tem que tomar cuidado com as parasitas, com as ervas daninhas, porque além de tudo, depois de brotar, gente, ainda tem a manutenção, né? A gente tem que ir ali, ó, adubando, cuidando, porque a gente está falando de um primeiro processo que jogou a semente e brotou. E aí o cuidado depois que a gente tem que ter. E aí eu lembrei da Carla, que fala, que Emmanuel falou pro Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, constância, né? Constância, não é escolher o dia que você vai ser bom, ou o dia, né? É constância. Ah, não vou conseguir todo dia, mas no outro dia você faz melhor. E ali, ó, na constância e na disciplina. Tá bom? Então, tá. Antes, falando com o Chico, então eu gostaria de hoje inverter que nós fechássemos o livro primeiro e depois nós encerramos com uma homenagem ao Chico. E vamos ver se vai dar certo. Eu não preparei nada para ninguém, por isso que eu estou invertendo agora. Eu gostaria também de fazer uma coisa diferente. Tem alguém que nunca recebeu, ganhou um livro aqui na terça-feira? Que tem vindo conosco? Nunca ganhou um livro? Não. Ganhou, então sim, ganhou agora. Seus problemas acabaram. Andréia tá ali, ó. Ai, não fiz a pressa. Ah, tá. Nice. Só sem som, vai. Meus carros só funcionam, não sei o que aconteceu. Por que você desligou o menino aí? Caraca. Pronto aí. Mais uma vez. Eu também não vou delegar. Vamos.
lápis de luz, mãos do Senhor, está por ele, servo do amor. Nós esvalei da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal da sempre resiste. Quem confia na felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. E o Chico Xavier, Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 Viva Chico Xavier! Você já parou para pensar quantos clientes você pode ter?